O Evangelho do Dia com Padre Aderlane. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta quarta-feira, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1, 2 e depois 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o Senhor e não sei onde colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subir para junto do Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar ao discípulo: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante de tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, você que nos escuta e sempre nos acompanha pela Rádio Montemor e também pelos nossos meios de comunicação, hoje nós ouvimos essa palavra e podemos assim sentir também na nossa vida, na nossa caminhada do projeto salvífico de Deus, o anúncio. Aqui a gente vê justamente no primeiro dia da semana, do qual, de todo acontecimento, tudo que aconteceu com Jesus, tudo aquilo que Jesus tinha contado para os seus discípulos, para aqueles que o acompanhavam, sempre escutava. E aqui,
diante desta visita, nós vimos aqui no Evangelho de hoje, Maria Madalena, aquela que foi ao túmulo, e ela pôde testemunhar e anunciar que Cristo ressuscitou e não está mais morto. E assim também somos nós, meus amados irmãos e irmãs, quando nossa vida, no nosso testemunho, no anúncio do dia a dia de nossas vidas, devemos sempre anunciar que Jesus ele está vivo e que ele reina no meio de nós. Por isso que quando foi encontrado nesse túmulo vazio, o seu coração está tomado pela dor ocorrida, pela perda irreparável de tudo aquilo que tinha acontecido. E ali pude testemunhar também 2 anjos que estavam ali. Por que procurais aquele que está vivo entre os mortos? E muitas vezes também nós somos assim, meus amados irmãos e irmãs. E eu falava durante essa semana passada que muitas vezes nós também procuramos Jesus assim, às vezes fora das coisas, da realidade. Quando que Jesus está dentro de nós, aquilo que ele anunciou, aquilo que ele já vinha preparando a todos os discípulos, e assim também nós devemos também estar sempre preparados para testemunhar que Jesus Cristo ele está vivo no meio de nós. Por isso que nesse evangelho de hoje, ocorreu no momento com Maria Madalena, seu coração estava ultrapassado. Sentimento de dor, de perda, que tinha perdido Jesus. Mas ele tinha anunciado que ele ressuscitaria. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, esse túmulo vazio dá-se um sentido, às vezes também, muitas vezes, nós quando procuramos alguma coisa e quando às vezes sentimos assim também um vazio de uma existência dentro de nós, como nós devemos procurar esse ressuscitado. Por isso, hoje, um dado interessante nessa liturgia que nos dá, do qual nós ouvimos aqui que Maria, ela vai anunciar os outros discípulos que Jesus está vivo. E assim a gente sabe que em outro trecho do Evangelho, em outra passagem, quando o discípulo Pedro e o discípulo amado, que nós devemos assim entender que é João, chega primeiro, o discípulo amado. Aquele que acredita, aquele que busca entender, sempre está à frente. Por isso que o Senhor também nos convida a cada um de nós hoje, meus amados irmãos e irmãs, a entender este mistério, a entender essa grande graça de Deus. Que todo o sentido dessa liturgia, desse evangelho de hoje, é um anúncio, a primeira mulher a anunciar. A primeira, podemos dizer assim, missionária de anunciar o ressuscitado. E assim hoje também cada um de nós, sejamos discípulos, sejamos missionários, de anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos testemunhar com a nossa vida a verdadeira alegria do ressuscitado, porque Ele está vivo e reina no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.